Programa Céus Abertos, com o pastor Rosival Molina, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Presidente Prudente. Bom dia! Nós estamos iniciando mais um programa Céus Abertos. E para mim é uma alegria estar aqui com você mais uma vez. Hoje Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração. Então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo desde já, no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6. Diz assim a palavra do Senhor: sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero te convidar a assistir essa mensagem com toda a sua família, com o pastor Rosival Molina, e permitir que Deus fortaleça a sua fé e que Ele fale profundamente no seu coração. Eu te espero aqui. Até daqui a pouco. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 6, irmãos. Jeremias 1, do verso 18, capítulo 18, verso 1 ao verso de número 6. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor em Jeremias 18, verso 1 ao 6. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Irmãos, este é um texto que nos emociona bastante. Nós vemos aqui que Israel estava vivendo um momento de grande opressão, pela Babilônia. O rei Nabucodonosor oprimia grandemente o povo de Israel, e a Bíblia nos diz que durante essa opressão, aí nós vimos no verso 1, que veio a palavra do Senhor para falar com Jeremias, E a Bíblia nos diz no verso de número 2 que a palavra que veio para ele disse a ele: levanta, eu imagino que talvez ele estava sentado ou deitado, levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. A Bíblia diz que ele tomou a iniciativa, ouviu e falou: vou descer, vou levantar aqui e vou descer lá. A Bíblia diz que ele se levanta, e eu quero te dizer que Deus está te levantando nessa ocasião. Ele levanta, e a Bíblia diz que ele, por sua iniciativa, por sua decisão, pelo seu livre-arbítrio, ele desce à casa do oleiro. A Bíblia diz que ele chega lá no verso 3, a Bíblia diz que ele desce e vê que tinha um oleiro que pedalava, fazia um movimento com as pernas, nas rodas, e a Bíblia diz que aí então o vaso girava, e ele então fazia o vaso com as mãos, trabalhava com os pés e fazia o vaso com as mãos. E ele começou a olhar aquilo, e a Bíblia diz no verso de número 4 que como o vaso que ele fazia, ele fazia com os pés, movimentava com os pés e trabalhava com as mãos, a Bíblia diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Estava quase pronto, mas ele se quebrou. E a Bíblia diz que o oleiro fez outro vaso como lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Estava de um jeito o vaso, se quebrou, ele usou o mesmo material e fez um novo vaso. A Bíblia nos diz no verso 5, então, que a palavra do Senhor veio de novo
Veio na primeira vez para ele levantar e descer. Depois que ele foi, obedeceu, olhou, observou, a Bíblia diz no verso 5 que novamente veio a palavra do Senhor. Eu quero te dizer que quando você obedece, Deus continua sempre falando com você. Ele fala no começo, ele fala depois, ele fala durante, e ele vai falando. A Bíblia diz então que veio de novo a palavra do Senhor no verso 5, e ele então no verso de número 6 diz assim: não poderei eu fazer isso com vocês? Não poderei eu fazer isso com você? Como fez o oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim vós estáis na minha mão. Bom, irmãos, nós vemos aqui que Jeremias era um contemporâneo. No mesmo momento que ele estava num lugar, Ezequiel estava em outro. A Bíblia diz que Jeremias era um profeta mais do povão, né? Assim, era um homem, um chorão, né? E a Bíblia diz que para ele foi uma olaria. A Bíblia diz que então para Ezequiel foi o vale de ossos secos. Foi na mesma época, mesmo cativeiro, mesma opressão, né, que aconteceu. Para ele teve uma visão do vale de ossos secos, e a Bíblia diz que os ossos também estavam nas mãos do Senhor. A Bíblia diz que para Jeremias o barro também estava nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é o contexto, mas a essência é a mesma. Eu não sei qual é a sua situação, se você está no vale de ossos secos, se você está na olaria, mas eu quero te dizer que está sempre nas mãos de Deus, está sempre nas mãos do Senhor. Eu não sei qual é a sua situação, mas saiba, creia, adore, porque você está nas mãos do Senhor. Você está nas mãos do Senhor. E nessa situação, irmãos, a Bíblia diz no verso 1 que veio a Jeremias a palavra do Senhor. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo. Eu não sei qual é o cenário, não sei se é olaria, se é vale, se é cova, se é fornalha, se é poço. Mas eu quero te dizer que hoje a palavra está vindo para você. Hoje Deus está dizendo, e veio para você a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vem todos os dias. O maná vinha todos os dias. A palavra vem todos os dias. E hoje Deus quer falar com você pela sua palavra. Tem gente achando e até dizendo, dessa ele não escapa, dessa ela não passa, desse não vai conseguir, dessa olaria, dessa fornalha, dessa cova, desse vale de... ele não passa. Mas eu quero te dizer que com Deus é diferente. Ele tem uma palavra para você, e hoje Ele está falando com você. Deus tem uma palavra, e a Bíblia diz em Hebreus 4:12 que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Ela é apta a discernir todas as intenções, todos os pensamentos que existem no seu coração. Ela corta, irmãos, ela é viva e eficaz. Então, o Senhor hoje tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra. E no verso de número 2, Ele nos diz assim, e Ele te diz nessa ocasião. A palavra que Ele tem para você é, verso 2. Levanta e desce à casa do oleiro, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Você precisa fazer 2 coisas. Você precisa se levantar. Pastor, mas eu estou passando o inferno. Então não fica sentado no inferno, não fica... Se levanta. Deus quer que você se levante. Pastor, eu não estou aguentando, eu estou parado, eu não sei mais o que fazer. Deus está te dizendo, se levanta. Eu não acabei com você, eu não terminei o propósito que eu tenho na sua vida. Quando você tiver força para se levantar e agir e descer para ouvir, Deus vai falar com você. Deus nesta ocasião está te dizendo, levanta e desce.
Deus está te dizendo, é mais um culto que você precisa se levantar para ir. É mais uma oração que você precisa ir. É mais um tempo, é mais um clamor, é mais um jejum. Levanta, não fica parado, não acha que terminou. Se levanta que eu vou fazer você ouvir as minhas palavras. Às vezes se levantar é humilhante. Às vezes se levantar é doloroso. Mas a Bíblia nos diz em Tiago 4,10: humilhai-vos diante de Deus e Ele te exaltará. Se levanta, faz o que tem que fazer, obedece, se ajoelha, se entrega ao Senhor e Ele vai fazer você ouvir a palavra, a promessa dEle para a sua vida. Deus já estava falando com ele. A Bíblia diz que Deus já estava falando desde o versículo 1. Então veio a mim a palavra do Senhor. Deus do versículo 1, Deus já estava falando. Mas Deus falou para ele, está ouvindo? Mas é para levantar e descer, que lá eu vou falar no profundo. Não, eu quero ficar de pé, eu quero ficar... Não, se levanta e desce na oração. Desce na humilhação, porque lá eu falo diferente. Na hora que você descer, eu não vou falar superficial, eu vou me aprofundar. Tem gente que está com amplitude de oceano, mas está com profundidade de piscina. Deus quer que você desça. Deus quer falar com você no profundo. Ele quer falar com você no secreto. Deus quer falar com você na intimidade. Deus vai mudar a sua visão. Deus vai mudar as suas ações, Deus vai mudar a sua vida, Deus vai fazer você ouvir as suas palavras quando você se levantar e descer no clamor, na oração. O nome dele será engrandecido. A Bíblia nos diz no verso de número 3, Jeremias era obediente e inteligente. A Bíblia diz que ele falou, eu desci a casa do oleiro. Tem gente que Deus está falando há muito tempo, levanta e desce, e você não desce, fica na mesma situação. Você, ao invés de levantar e descer, está murmurando. O povo de Deus era para ficar 60 dias, 40, 60 dias no deserto, mas ficou murmurando, ficou 40 anos. Levanta logo e desce logo, faz logo o que Deus está falando, faz logo o que Deus está pedindo, e Deus vai mudar essa situação logo. Você tem livre-arbítrio, irmãos. O Espírito Santo é educado. Ele quer que você haja, Ele quer que você reaja. Às vezes você não consegue mudar a situação, mas você consegue mudar a sua posição. Deus quer que hoje você mude de posição. Ao invés de se entregar a essa situação, mude para a posição da adoração, da oração. Deus quer falar com você lá no secreto. É melhor estar embaixo com Deus do que em cima sem Ele. Deus quer que você desça e Ele vai subir com você, Ele vai mudar essa situação. Então mude de posição que Deus vai mudar a sua situação. Faz a vontade dEle. A Bíblia diz em Romanos 12:2, para que experimenteis qual seja a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Quando você ora o Pai Nosso lá em Mateus 6:10 diz, Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita aí no céu. Mas você não tem feito a vontade dele. O Senhor me trouxe aqui para te dizer, é tempo de se levantar e descer, é tempo de obedecer, é tempo de fazer a vontade dele. Faz do jeito dele que é mais rápido, faz do jeito dele que é melhor, faz do jeito dele que as coisas acontecem, as coisas mudam. A Bíblia diz em Marcos 8:34, aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negue a si mesmo, é tempo de mudança. E a Bíblia nos diz, irmãos, que então Jeremias é inteligente e obediente. Ele se levanta, ele desce e ele vê o oleiro fazendo a obra sobre as rodas. E a Bíblia nos diz no verso de número 4, como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro,
tornou a fazer dele outro vaso, como o que pareceu bem aos seus olhos fazer. O Senhor me trouxe aqui para te dizer que Ele sabe o que é melhor para você. Os olhos dele estão vendo a sua vida. No verso de número 4, ele fez um outro vaso, como antes ele costumava fazer. Então eu quero te dizer, irmãos, observe que Jeremias, ele não sobe antes. Observe que Jeremias fica assistindo tudo que o Senhor quer mostrar para ele. Tem gente que tem que passar algumas situações, alguns desertos, mas querem colocar um tempo nas coisas. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Deixa no tempo dele, completa a fase dele, o momento dele. Não seja ansioso. Pastor, mas eu estou passando isso. Deus está trabalhando. Mas eu não sei, Deus está trabalhando. Mas quanto tempo vai durar? Deus está trabalhando. Enquanto você adora, enquanto você glorifica, enquanto você suporta, enquanto você desce na oração, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Em Isaías 64:4 diz que desde a antiguidade nunca se viu, nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Mas a Bíblia ainda nos mostra aqui nesse verso 4, irmãos, do Jeremias 18, algo mais interessante. A Bíblia diz que como o vaso que ele fazia se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso como lhe parecia melhor. O vaso voltou a ser barro e depois o barro voltou a ser vaso. O vaso voltou a ser barro e depois o barro voltou a ser vaso. Eu quero te dizer que talvez esse vaso que hoje está aí vai precisar voltar a ser barro, vai precisar se humilhar, e o barro vai voltar a ser um novo vaso. Eu quero te dizer que o barro é o mesmo, mas o vaso é outro. O barro é o mesmo, vira para o seu irmão e fala: o barro é o mesmo, mas o vaso é outro. A pessoa é a mesma, mas o comportamento é outro. A pessoa é a mesma, mas a animação é outra, porque agora o Espírito Santo habita em você. Agora o Espírito Santo trabalha em você. Deus vai te levar no profundo e vai mudar tudo na sua vida. Deus vai mudar tudo na sua vida. A Bíblia diz em 1 Pedro 5,6: humilhai debaixo das potentes mãos de Deus, porque ao seu tempo Ele vai te exaltar. Se humilha, Ele fez outro, como parecia bem aos seus olhos. Então, a Bíblia nos diz, irmãos, que Ele então fica ali olhando. E aí veio pela segunda vez a palavra do Senhor: quando o vaso for outro, quando a situação for outra, quando você passar pelo processo, quando você suportar o processo, quando você se levantar e descer, a Bíblia diz que Deus vai falar de novo, vai falar: agora eu tenho um propósito para você, agora eu tenho um propósito na sua vida. A Bíblia nos diz, irmãos, que o Senhor fala: então veio a mim a palavra do Senhor. Depois Ele diz de novo. Eu quero te dizer que saiba que o oleiro, este oleiro que é o Senhor Jesus na minha e na sua vida, Ele tem uma forma diferente de trabalhar. Nós estamos com muita tecnologia, dá para fazer tudo por máquina, mas eu quero te dizer que Deus quer trabalhar na sua vida manualmente. Ele quer que você coloque tudo nas mãos dele. Ele faz tudo com as mãos dele. Deus vai trabalhar na sua vida manualmente. Ele vai pôr a mão. E aí, irmão, quando ele põe a mão, fica as impressões digitais dele. Deus deixou a mão dele, tem marca dele na sua vida. Você vai dizer: se não fosse o Senhor, eu não teria suportado isso. Se não fosse Deus, eu não conseguiria passar por isso.
Você pode ver que as mãos do Senhor vão deixar as marcas na sua vida. Deus vai deixar a marca dele na sua vida. Você agora vai mudar a mente. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,16: nós temos a mente de Cristo. Deus está te preparando manualmente. Ele está quebrando algumas áreas, Ele está mexendo em algumas áreas, Ele está apertando algumas áreas manualmente. E você vai ver que as impressões, o dedo de Deus, a mão de Deus vai ficar marcada na sua vida. Vai ficar a sua performance, o seu comportamento, as suas atitudes estarão marcadas. E eu quero te dizer que já está tudo preparado. Deus não prepara uma bênção para você. Deus prepara você para a bênção. É você que está sendo preparado, é você que está sendo transformado, é em você que Ele está deixando as digitais dele. O processo pode ser doloroso, mas Deus está trabalhando e a bênção vai ser grande, o nome dele será engrandecido. E para terminar, irmãos, agradeça a Deus por tudo. Não murmure. Não reclame. Pastor, mas eu estou passando coisas inexplicáveis, pastor. O seu milagre também vai ser inexplicável. Não tem explicação que Deus vai fazer na sua vida. Não, mas o senhor não consegue entender o que eu estou passando. O inimigo, as pessoas não vão entender o milagre que Deus vai fazer na sua vida. Vai ser inexplicável. Porque a Bíblia nos diz em Eclesiastes 7:8: melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Não importa como você começou, talvez o seu início, talvez até o seu presente pode ter sido uma tragédia, mas eu quero dizer que o seu futuro está intacto, está nas mãos do Senhor. A Bíblia nos diz, irmãos, em Mateus 25, no verso de número 21, foste fiel no pouco, e no muito eu te colocarei. Seja fiel, se levanta, desce na oração, desce no clamor, desce nas providências e na vontade, na obediência de Deus. A Bíblia nos diz, no livro de 2 Coríntios, capítulo de número 4, no verso de número 7, a Bíblia nos diz, 2 Coríntios 4:7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus seja de Deus e não de nós. Você é um vaso de barro, você é um vaso frágil, mas Deus tem dentro da sua vida o poder, a excelência. Ele vai se manifestar na sua vida. Você tem o poder de Deus, o Espírito Santo de Deus na sua vida. O vaso é de barro, o vaso é frágil, mas o que está dentro de você pode todas as coisas naquele que fortalece. Em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. O barro simbolizava a nossa humanidade, mas o que carregamos é o poder de Deus que em nós opera. Deus quer fazer uma grande obra na sua vida. Para encerrar, a Bíblia diz, nós lemos aqui no verso de número 3, eu desci na casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A Bíblia diz que ele desce e olha, e no capítulo 18 do verso 3, ele estava fazendo o trabalho sobre as rodas. Ele movimentava com os pés e trabalhava com as mãos. O Senhor me trouxe aqui para lhe dizer que quando você se prostrar aos pés de Jesus, quando você se apresentar aos pés de Jesus, as mãos dele vão começar a trabalhar na sua vida. Quando você se prostrar
nos pés, para que os pés dele comecem a se movimentar, as rodas. Deus vai começar a trabalhar com as mãos na sua vida, e o nome dele vai ser engrandecido. Eu quero te dizer, irmãos, Deus pode mudar a sua vida da água para o vinho, como fez num casamento. E eu quero profetizar e dizer que a sua vida está mudando da água para o vinho, e o nome dele vai ser engrandecido, o nome dele vai ser glorificado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão veio senão para matar, para roubar e para destruir, mas o Senhor me diz e te diz: mas eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Deus tem vida para você agora, e Deus tem vida eterna depois. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. É vida agora e é vida eterna. E se você crer, se você vai descer, se você vai ouvir, se você vai descer a olaria e ouvir as vozes, levanta e desce para ouvir o que Deus tem para falar para você, no íntimo e no profundo, que Ele tem novidade de vida. Ele vai deixar as impressões digitais, Ele vai fazer um vaso novo. O barro é o mesmo, mas o vaso vai ser diferente, em nome de Jesus. E se você crer, aplauda bem alto ao Senhor Jesus. Glória a Deus por esta palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo mais uma vez, no livro que se encontra em Lucas, capítulo 7, verso também de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Talvez você tenha chegado até aqui hoje enfrentando alguns desafios que aos seus olhos parecem impossíveis, mas o mesmo Jesus que operou lá no passado, naqueles dias, continua agindo até os dias de hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Eu te espero aqui. Até a próxima semana.